Boa noite a todos. Seguindo o nosso cronograma, nós vamos começar a falar hoje de alguns princípios que regem a vida de todos nós. São coisas lógicas, óbvias e que infelizmente não estão claras para a gente. Nós temos muita dificuldade de enxergar o óbvio. Sabiam disso? Você que usa óculos aí, você olha o mundo ou olha o arinho do óculos? Você olha o mundo, não é isso? A gente se esquece que tem um aro aqui, deixa de perceber até que está com óculos. Quando a gente começa a usar há muito tempo, ele desaparece. E é uma coisa que é óbvia. Caetano dizia uma coisa interessante, ele dizia naquela música Um Índio, que pelo simples fato de ter sempre estado oculto o que terá sido o óbvio. Então a gente, às vezes, as coisas mais óbvias, a realidade ela é óbvia, só que a gente não enxerga porque a gente não vive na realidade, a gente vive na ilusão. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós vivemos com a mente, como diz o Bhagavad Gita aqui, enredada. No capítulo 18, lá, versículo 17, nós vivemos com a mente enredada, ou seja, com enredos na mente. Nós vivemos em função desses enredos. Nós tentamos realizar esses enredos, que são construções mentais, que são projeções, são idealizações, que nos distanciam do chão, da realidade, do eu sou. Então tem várias coisas que são óbvias que a gente não enxerga, vários princípios. É muito comum nós nos vitimarmos, nos colocarmos na condição de coitados, de injustiçados, né? Isso nos leva às vezes a uma condição de descrença, de revolta, né? Com essa situação, com o universo, porque eu não mereço isso, porque eu sou uma boa pessoa. Por que eu nasci assim? Por que eu estou vivendo com essas pessoas, nessa família? Por que eu trabalho naquele lugar? Então a gente está sempre em luta contra o mundo, nos colocando sempre na condição de vítima. Mas existe um princípio que eu vou dizer para vocês, que nós vamos trabalhar no entendimento dele hoje. Vamos tentar trabalhar o máximo possível de princípios hoje. Mas vamos falar do primeiro deles, que é o princípio da responsabilidade. Quando a gente aplica essa fórmula de Bhaskara na equação da nossa vida, né, a gente resolve qualquer equação. Porque quando você começa a entender que não existem culpados pelo teu sofrimento, pelas tuas dificuldades, não existem culpados pelos eventos traumáticos aos quais você esteve exposto, não existem culpados pelas injustiças, não existem culpados por nada do que se aconteceu na tua vida, a não ser você mesmo. Quando você começa a entender isso de uma forma profunda, porque a gente tem dificuldade de expandir a consciência e entender a coisa de uma forma maior. A nossa consciência está presa no enredo, porque a nossa mente está enredada. Então, presa no enredo, a gente não consegue enxergar de forma sistêmica, integrada. A gente não consegue entender que tudo é resultado, todo evento, todo acontecimento, ele tem uma raiz, ele tem uma lógica, ele tem um encadeamento, né? Ele tem coisas que precisam acontecer, né? Nós podemos chamar isso de karma, nós podemos chamar isso de destino, nós podemos chamar isso do que for, né? O nome não importa, mas a vida de cada um, ela mais ou menos, ela é direcionada de uma forma inteligente para o melhor. Só que a gente não entende isso. A gente não entende que o que acontece conosco é para o nosso bem, porque nós somos rebeldes, nós somos intransigentes, nós somos orgulhosos, né? Nós temos uma série de resquícios e inclinações negativas que a gente precisa trabalhar e que a vida
enquanto não nos colocar de joelhos, enquanto não trabalhar na gente a nossa rendição, a nossa aceitação, enquanto a gente não fizer aquilo que eu falei no caso de Hércules, quando teve que lutar com a ira de Lerna, enquanto você não se colocar de joelhos diante da vida, entender, aceitar aquilo, compreender, se render, você não vai mudar nada. Você vai apenas ficar potencializando uma situação que trabalha ao teu favor e onde o maior inimigo é você mesmo. Ok. Então nós vamos falar desse primeiro princípio que nós vamos chamar de princípio. Vamos colocar aqui, princípios. O primeiro é o da responsabilidade. Muito bem. Um filósofo chamado Husserl, ele ensinou uma coisa chamada fenomenologia, princípio da fenomenologia. Quando ele escreveu esse tratado de fenomenologia, cunhou esse nome, né, no meio acadêmico, no meio científico, para as pessoas entenderem o que é a fenomenologia de Husserl. O que ele estava querendo mostrar? Ele queria mostrar o seguinte, que o mundo é subjetivo. O mundo ele não é objetivo. O mundo, para cada um de nós, ele tem um significado. As pessoas, os acontecimentos, as coisas que se processam no nosso exterior, para cada um de nós tem um significado distinto. Isso quer dizer o quê? Que se existe um problema, o problema está no mundo? Hã? Na gente. Onde está esse problema? Está dentro da gente. Cada um vai processar esse acontecimento externo de uma forma. Lembrei agora, por exemplo, de um vídeo que foi mostrado por Krishnamurti. Krishnamurti é quem não sabe, da escola teosófica. Ele foi tido por Helena Blavatsky, não sei se foi Helena Blavatsky ou foi uma das seguidoras dela, que eu não me lembro o nome agora, dizia que era uma reencarnação de Cristo. Muito bem. Então, uma pessoa, ele é realmente muito iluminado, muito inteligente. E mostrou-se para ele um vídeo de focas sendo mortas, afacadas por moradores, que faz parte de uma tradição lá no Canadá. Então aquela coisa horrível, porque são mamíferos, não são peixes, são bichos mesmo, são mamíferos. E elas sangravam muito, aquela carinha de tristeza, de choro, e o Krishnamurti não aguentou ver aquilo, desligou, pediu para que desligasse o vídeo, né? E se afastou. Ele teve essa reação. Ele teve a dificuldade de processar aquela visão violenta, né, que se processava ali. Mostraram o mesmo vídeo para a Brigitte Bardot. A Brigitte Bardot assistiu todo o filme. Aquilo trabalhou dentro dela de uma forma, dentro dela foi processado de uma forma diferente. Ela já montou uma ONG em defesa das focas. Já foi para o Canadá, já botou a boca no trombone, já começou a trabalhar de várias formas, em várias frentes, tentando influenciar o fim dessa matança. Então, quer dizer, ela teve uma reação diferente. O evento foi o mesmo, o filme é o mesmo para cada um deles. Se mostrasse para mais 4 ou 5 pessoas, cada um teria uma reação diferente. Um poderia, isso aí não tem nada a ver, isso aí e tal, né? Porque veja só, do que se alimentam os esquimós? De focas. Como é que eles vão se alimentar delas? Eles são matadas. A gente não mata bois, a gente não mata porcos, né? É mais bonito você ver uma foca morrendo do que um boi. Não sei se tem muita diferença, né?
Não tem países que se alimentam da carne de cavalo, carne de cachorro. Então isso faz parte da realidade, infelizmente, do ser humano agora. Você entendeu? Então cada um pode olhar para uma situação dessa de uma forma. No entanto, a situação é a mesma. O que nos leva a concluir que o problema não está na situação. O problema está onde? Na maneira da pessoa pensar. Está no nosso interior, na maneira como a gente lida com aquilo. Com o nosso entendimento. E por que a gente lida com essas questões de formas tão distintas? Porque cada um de nós, gente, tem um acervo distinto de experiências passadas. Cada um de nós traz dentro de si um construto mental, crenças, valores, experiências, traumas. Então, cada um de nós é um conjunto de experiências que se acumularam e trabalharam no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de caráter. Cada um tem um caráter específico. Caráter vem de caracteres, de características. Cada um de nós traz características e caracteres diferentes, distintos, porque cada um de nós viveu coisas diferentes e distintas. Cada um de nós passou por experiências diferentes e distintas. E cada um de nós está num nível de consciência, num nível de aprendizagem, num nível de desenvolvimento mental, num nível emocional, num nível de... Então, isso é difícil você querer que as pessoas reajam da mesma forma. Então isso nos leva a inferir com clareza, né, que o problema é subjetivo, é fenomenológico, que Husserl estava certo, que isso é fenomenologia, que o mundo acontece dentro da gente, não acontece fora. O que acontece fora, gente, são informações, pura e simplesmente. Quem qualifica essas informações somos nós. E nós qualificamos essas informações com todo o acervo de convicções, de crenças, de valores que nós trazemos no nosso interior. Então, se uma situação é problemática, ela é problemática para quem? Para mim. Não é a situação em si. Aquele vizinho chato que eu não suporto, que eu reclamo todo dia, que eu rezo para Deus, que eu vou no terreiro de sexta-feira fazer um trabalho para ver se ele desaparece, se ele some. Ele pode ser um problema para mim, mas pode não ser problema para o vizinho do lado. E eles sejam super amigos. Aquele patrão que eu não suporto, que eu acho que ele me persegue, que ele não gosta de mim, que isso, que não aquilo, de repente os outros funcionários podem adorá-lo. Então o problema não está no patrão, está em mim. Não está no vizinho, está em mim. E o mais comum é nós procurarmos culpados e responsáveis por aquilo que acontece com a gente. E isso dentro de um lar é terrível. Isso dentro de um lar é a fonte de toda a problemática, de toda a discórdia, de tudo que acontece de ruim na célula da família, está ligado a isso. Você querer que um filho seja exatamente como você acredita que ele tem que ser. Um filho que se ajuste aos modelos e às suas projeções. Uma esposa que haja de acordo com aquilo que você acha mais coerente. Um marido que faça exatamente o que você quer que ele faça. Porque você julga, é sempre o ego, né? Você julga que tem que, esse é o pior palavrão que existe, né? O tem que isso, tem que aquilo. Você julga que tem que ser assim, porque é assim que me ensinaram, é assim. Então, quer dizer, a gente não percebe as armadilhas nas quais nós caímos a vida inteira. A gente não percebe o quanto nós fomos manipulados e o quanto, o tamanho do trabalho que a gente vai ter pela frente para alcançar essa liberdade, para se libertar de tudo isso.
para deixar de lado, né, essa influência absurda que a gente tem desse programa que a gente criou. É a mesma coisa que eu falo sempre para as pessoas que passam nos tratamentos. A gente pode assistir um filme de terror aqui agora. Para uns, não vai significar rigorosamente nada, porque não vai se abalar emocionalmente com aquilo, não vai... Sim, pode ser o filme mais tenebroso do mundo, entendeu? Você vai olhar a maquiagem, vai olhar o enredo, vai dar risada de um efeito que não ficou bom, e vai sair... Terminou o filme e já nem lembra mais. Mas para outros não, podem ficar absolutamente impressionados com o filme, com medo de olhar dos lados, né? Dormindo agarrado, até com o cachorro, né? Por que isso? Porque para cada um o filme é exatamente o mesmo. Não existe um filme para o Paulo, outro para a Mara, né? Outro para o Felipe, outro para o Rodolfo. Não, o filme é o mesmo para todo mundo. Só que para cada um, ele é um problema ou não, ele é um sofrimento ou não, ele é um drama ou não. Então a coisa está acontecendo onde? Dentro da gente. Eu vou culpar o filme? Vou culpar o diretor? Vou culpar a Globo porque passou o filme naquela hora? Não, eu tenho que culpar alguém. Não é isso? Eu tenho que culpar alguém. Comigo não tem nada de errado. Eu sou perfeito. O problema, se não é comigo, que é a avaliação que eu faço de mim é a melhor possível, onde está o problema? Está naquele que fez o filme, naquele que está passando o filme em determinado horário, naquele que não deu os avisos que deveria dar. Aí a coisa vai para um tribunal, você começa a processar isso, processar aquilo, a vida vira um inferno, né? Aquilo que, esse termo que eles estão usando muito agora no impeachment, né? Fica aquele processo de judicializar tudo. A gente tende a querer judicializar tudo, porque a gente é sedento por justiça, porque a gente parte do pressuposto que tudo é injustiça. O que está acontecendo é injustiça, que eu sou vítima, eu sou coitado. Então é essas armadilhas que a gente tem que tomar cuidado. Essa fenomenologia também, essa maneira distinta de cada um olhar para as coisas, olhar para o próximo, olhar para o mundo, também foi falada por Jesus. Jesus falava muito antes de Husserl em fenomenologia, quando ele diz que ele conta a história do argueiro e da trave. Vocês lembram dessa passagem? Do argueiro e da trave? Por que tu olhas o argueiro no olho do outro? Não é isso? E não percebes a trave que existe no teu olho? Hipócrita. Jesus era bravo, viu, gente? Não era boazeira. O personagem, a persona Jesus era bravo. Arranca primeiro essa trave para depois você poder falar do cisco do outro, do olho do outro. Então o que acontece? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que todo trabalho nosso é um trabalho de voltar-se para dentro de si, de conhecer-se, de destravar-se, não sei se a trave tem sentido, mas serve também, de parar de problematizar as informações externas, para você deixar de problematizar, para que o ido, por exemplo, deixe de ser um problema para mim. Eu tenho que trabalhar o quê? A minha aceitação, tenho que trabalhar a minha tolerância, tenho que trabalhar a minha compreensão. Compreender o ido não é fácil, gente. Eu tenho que trabalhar uma série de coisas que são necessárias para o meu desenvolvimento e para a minha evolução. O que o universo faz? Me coloca para conviver com o ido. Vocês entenderam? Vocês conhecem aquela historinha? Vocês conhecem, olha, eu vou contar uma historinha que está no Evangelho apócrifo, de Nicodemos. Jesus, ele andava por uma trilha com vários apóstolos junto com ele. Os 12 apóstolos acompanhando Jesus no meio de uma floresta que eles estavam perdidos.
Então eles entravam num canto procurando a cidade, não achavam nada, voltavam, entravam em outra trilha, não achavam a cidade, voltava. Daqui a pouco encontraram um pastor de cabras sentado embaixo da árvore. Aí foram até o pastor, e o pastor, aquele pastor preguiçoso, aquele sol, ele estava embaixo, não levantava nem a cabeça, né? Daquele jeito, embaixo da árvore. E Jesus perguntou, e os apóstolos perguntaram, Jesus só observando, né? Os apóstolos cercaram ele com perguntas, irmão, por favor, como é que a gente faz para chegar à cidade, né? O pastor preguiçoso com aquele cajado, naquele sufoco, levantou assim o cajado, né? Apontando a direção de uma trilha, mas com aquela má vontade absurda, né? Má vontade máxima. O que os apóstolos fizeram? Entraram por aquela trilha e foram, e andaram, não acharam cidade nenhuma, se perderam, né? Começaram a xingar o maldito do pastor, onde já se viu, nem para ensinar direito para a gente. Nisso vinha uma moça subindo com um pote daqueles de barro, né? Porque não tinha alumínio naquela época, cheio de água, a cabeça, e subindo com aquela disposição toda, encontrou os pastores lá apavorados, né, perdidos. Vocês querem alguma coisa? Sim, nós gostaríamos de chegar até a cidade. Pois não, o caminho é assim, mas eu vou com vocês até uma parte do caminho, onde eu tenho certeza que vocês não vão errar, de lá vocês podem andar mais um pouquinho, vocês já vão cair na cidade. Eles ficaram impressionados com aquela boa vontade, com aquela coisa, aquela disposição, né? Completamente oposto da má vontade máxima do pastor. E eles foram com a moça, tá uma parte do caminho, daqui a pouco eles andaram um pouquinho, chegaram na cidade aí, e Jesus só observou. Aí cercaram o mestre, qual vai ser a sorte de uma moça tão boa? E Jesus falou, ela vai se casar com um pastor preguiçoso. Aí ele conclui dizendo que quanto mais amor a gente tem, mais oportunidade a gente vai encontrar, o universo vai colocar na nossa vida para a gente exercer aquilo. Vocês acham que eu estou com a séria por quê? Tá gravando, hein? Entendeu? Não é fácil. Eu abracei essa causa. Então é assim. Então não tem nada de errado no mundo. É isso que o princípio da responsabilidade quer ensinar para a gente. Que não tem nada de errado. Está tudo certo. São as informações que acontecem na nossa vida. Entendeu? E o grande barato não é você lutar contra essas informações. O grande barato é você buscar dentro de você recursos para lidar com essas informações de uma forma cada vez mais elevada. Onde você vai deixar de problematizar. Onde você vai começar a olhar para o mundo, para o próximo, de uma forma diferente. É por isso que a questão do amor, tão preconizada no Evangelho de Jesus, né, como elemento transformador, como elemento de mudança, o amor da condição do perdão, o amor como amor mesmo, na condição de caridade, que é o amor em ação, o amor sempre participando desse processo transformador. Ok? Alguma dúvida desse princípio? No hinduísmo, eles ensinam uma coisa muito interessante. Eles dizem 4 coisas. Que aquela pessoa que chega é sempre a pessoa certa. Nunca é a pessoa errada. Tá vendo, hein? Entendeu? Se ligou, tá vendo? Aquela pessoa que chega, não só na tua vida, mas assim, não só a sua companheira, mas as pessoas com as quais você convive. Jesus reforça, às vezes, dizendo isso, que às vezes os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Não é isso? Nós vamos ter que conviver com as pessoas com as quais nós temos coisas para resolver. Isso tem acontecido na vida de todo mundo. Ninguém está dentro disso. Sogra é isso. Hã? Sogra é isso? Só acontece no momento certo. Aquilo que precisa acontecer tem um momento certo de acontecer. Não vai acontecer antes, nem vai acontecer depois. Isso são princípios também do hinduísmo. Tudo começa na hora que tem que começar
e tudo termina na hora que terminar. Quando começar, começou. Quando terminar, terminou. Então, às vezes, uma coisa terminou e a gente insiste. Já terminou o seu tempo de trabalhar naquele determinado lugar, você insiste. Aí as coisas começam a dar errado. Já terminou aquela relação, você insiste. Aquilo ela já deu o recado dela, já deixou os ensinamentos dela. Não, mas existe todo um processo de insistência naquilo. Então a gente não sabe quando uma coisa termina, a gente não sabe fazer esse tipo de leitura ainda. A gente fica preso ainda às coisas da cabeça. Perguntas relacionadas a esse princípio? Nada? Tá tudo bem claro para você, gente? Vai entender aqui, ó. Paulo, Oi? esses acervos são compostos de eventos não só dessa vida, mas de outras também. Tudo que aconteceu com você, essa coisa do que aconteceu, isso é curioso, viu, gente? Porque o que aconteceu continua acontecendo. A gente não entende ainda essa lógica do tempo. Isso ainda é um mistério. Dá para se olhar para a questão do tempo de uma forma absolutamente diferente do que a gente olha, como algo relativo. O próprio Einstein, ele numa das suas palestras, ele dizia que o tempo é absolutamente relativo, que o passado, como a gente imagina de forma linear, ele não existe. E o curioso é que nos trabalhos nossos, a gente vai perceber o seguinte, que tudo aquilo que a gente viveu, continua vivendo dentro da gente. O garotinho que você foi, com 7, 8 anos, ele continua vivo aí dentro de você. Esse garotinho que continua vivo, ele não é só a memória. O que é a memória? É algo tão abstrato quando a gente fala o que é a memória. Não se sabe o que é memória. Então, tudo que ele vai, toda a reação dele, toda a resposta emocional dele, toda a escolha que ele for fazer, ele não vai sofrer a influência só do que ele é agora. Ele vai sofrer a influência do garotinho que está ali, sabe, do padre que ele foi numa vida passada, sabe, do soldado que ele foi em outra. Todos esses elementos viveram em outros tempos, viveram em outras vidas, viveram em outro momento, mas estão aqui. E não estão aqui de enfeite, estão aqui vivos. É por isso que é muito louca essa coisa de você tentar definir o que você é de uma forma tão simples e grosseira assim, baseado apenas no que você vê no espelho, naquilo que você toca, naquilo que você percebe através dos sentidos. Você é uma coisa absolutamente complexa, porque tudo que você viveu não parou de viver. Você vive sempre, todos esses elementos, por isso que não são você. Por isso que nós não podemos chamar mente de espírito. Isso é assunto de uma outra aula, nós vamos falar o que é mente, essa coisa que vai concentrando, sabe, experiências, e essas experiências elas vão cada um tendo o seu desempenho energético, de acordo com a sua carga afetiva, de acordo com a importância e o significado que ela teve, e por isso vai determinar a influência que ela tem agora, a presença que ela tem agora no teu ser, do Espírito, que é a testemunha, que é aquele que observa. Então, quando a gente começar a fazer essa distinção, nós vamos ter uma aula para se aprofundar nisso, vocês vão entender realmente que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nós não somos a mente. O nosso trabalho é tirar a importância que nós damos à mente. A mente, imaginem a lua, eu falo sempre a imagem da lua. A lua e o rio. A lua ela podia ser refletida aqui, certo? A lua é o espírito e o rio aqui é a mente. Mas o que acontece com a mente, com as águas dessa mente? Como é que estão? Totalmente refletida. Como é que a lua vai se projetar aqui? Não vai.
Então nosso trabalho não é evoluir a Lua é desviar o self. Nós somos perfeitos já, nós somos divinos. Nosso trabalho é aqui, ó. É trabalhar a desconstrução e a desidentificação de todo esse material conturbado que a gente criou aqui e que está impedindo a manifestação plena da nossa essência, do nosso ser como ele é. Percebe o tamanho do nosso trabalho? Mais alguma pergunta? Entendeu, Ednei? Sim. Mais ou menos? Entendi. Esse acerto são informações. Tudo aquilo que a gente vive é uma informação, que é gravada naquilo que nós chamamos, no hinduísmo nós chamamos de akasha, registros akáshicos. São informações que são gravadas no nosso campo psíquico, e no éter cósmico, não sei qual é o nome que se dá a isso, cada tradição tem um nome para dar isso, mas enfim, tudo que você vai viver de certa forma está sendo escrito e gravado. Aquilo que tem força, aquilo que tem importância, aquilo que teve um significado, que está imantado de raiva, de revolta, de medo, de qualquer sentimento, de qualquer, sabe, coeficiente afetivo forte, tem as cores nesses registros, tem as cores em negrito, forte, presente, se destacam e portanto nos influenciam muito fortemente. O trabalho que a gente faz na apometria não é destruir isso, isso jamais vai ser destruído, é tirar a importância disso, é tirar a carga afetiva disso. Quando você tira a importância disso, isso deixa de te influenciar. Aí as tuas reações, elas já não sofrem mais a influência desses conteúdos afetivos, energéticos pesados. Percebe como que é o trabalho? É um trabalho de descarga mesmo, descarga de energias pesadas. Porque essas energias pesadas é que criam em vocês frequências pesadas. Ah, a minha vida está uma tristeza. Tinha um padre que era um barato, né? Ele fala, caramba! Ele queria falar palavrão, na hora ele lembrava que era padre, ele mudava, né? Ah, vá ao mercado comprar alguma coisa. Ele mudava, era um barato isso. Muito bem, até aí tudo bem? O princípio da... São Paulo, o grande desafio aí também é você ficar bem atento, assim, para perceber quando essas fases começam, terminam. Oi? Um grande desafio é você sempre ficar bem atento, para saber quando essas fases começam, terminam, para não ficar dando muito ponto de faca. Exatamente. Esse é o grande desafio. Por que essas fases, nós somos obrigados a passar por elas? Imagine o magma que está no interior da Terra, né? Em um determinado momento ele vai ter que vir à superfície, não vai? Vocês vão ficar com essa coisa do inconsciente de vocês? Não vai. O self, ele trabalha como... Eu escrevi isso no primeiro livro que eu escrevi. Ele trabalha como um lixeiro. Então ele vai pegando essas coisas e levando para fora, para a nossa realidade. E se manifesta no nosso ser através de conflitos, de transtornos, de inseguranças, de uma série de coisas que se processam na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque é todo um material que precisa, de certa forma, ser descartado, porque não serve para o nosso bem maior, não serve para o nosso crescimento. Então isso, de alguma forma, se não for pelo caminho do amor, você passando pelo sofrimento, aceitando, processando, acreditando, sabe, se rendendo a ele, esperando que ele se manifeste, que se ele se expresse, tal, vai ser pelo caminho da... Esse é o caminho do amor, né? O caminho da dor, o que você vai fazer? Você vai negar tudo isso, vai fugir, não vai querer aquele desconforto, vai se entupir de remédio, vai procurar um atenuante, vai se encher de distração, de entretenimento, vai procurar sexo, droga, rock and roll, qualquer coisa, novela, para não olhar para aquilo. Só que o fato de você não olhar, de você não enfrentar, de você não tratar esse material, não significa que ele vai deixar de existir. Então ele não encontra meios de se expressar. Ele vai para onde? Para
para o corpo. Percebe? Porque é um material denso, pesado, que está no teu inconsciente. Nós precisamos de uma catarse. Nós precisamos ressignificar isso, nós precisamos tratar isso. A gente não faz nada disso e vai para onde? Para o corpo. Então aquelas feridas da alma acabam se transformando em feridas no corpo. Em miomas, carcinomas, outros nomas e assim por diante. E mesmo passando pela dor, pela desgraça, de todo o sofrimento, né? De passar por aquele processo agressivo do tratamento de um câncer, por exemplo, você está bom, está zerado e o câncer acaba voltando. Por quê? Porque você não mudou os seus padrões, você não mudou o seu comportamento, você não perdoou quem precisava perdoar, né? O alerta está ali, o trabalho está ali, você está diante de toda a problemática. Jung diz uma coisa muito interessante, diz que o homem tem que aprender a lidar com o sofrimento. Os ocidentais, eles fogem do sofrimento tomando remédio. Entendeu? Não é isso? E o sofrimento só tem uma forma de você se livrar dele. É aceitando, é suportando, é permitindo que ele se expresse e ele passe. Ele deixe de existir. Para isso você vai ter que trabalhar as suas virtudes, vai ter que trabalhar recursos emocionais dentro de você, porque o sofrimento, gente, ele é opcional. Sabiam disso, que o sofrimento é opcional? A dor não é opcional. Todos nós estamos sujeitos à dor. Não tem como fugir da dor, porque a natureza da vida é a dor. A natureza da realidade corpo-mente é a dor, do corpo é a dor. Mas o sofrimento o que é? Não é dor. O sofrimento é a maneira como você processa a dor. Estão entendendo isso? O que é o sofrimento? O sofrimento, você sentiu um negócio, aí ele vai começar a trabalhar no teu emocional. Aquele emocional, você está sentindo uma determinada coisa, vamos tentar citar um exemplo para ser mais claro. Vai. Vamos imaginar que uma situação ruim e difícil, pelas quais eu estava trabalhando no emprego, gostava do emprego, estava até ganhando bem, de repente o patrão me deu aquele pé na bunda. Fui para a rua. Isso vai trabalhar o quê? Então, para mim, foi a dor, né? A dor de ter perdido o emprego. Ok. Podia parar aí. Podia parar aí. A informação aconteceu, foi uma informação dolorida, parou, ok, vida que segue, vou procurar outro, esqueço aquilo completamente, não. Mas eu vou ficar processando aquilo. Eu vou processar com o quê? Com o meu orgulho ferido. Remoendo. Com a minha vaidade, onde já se viu, tinha tanto cara pior que eu lá, então logo eu. Não é isso? Quem ele pensa que ele é? Eu sou muito melhor que ele. Fui eu que levantei aquela firma. Não fazia nada. Isso. Eu não fazia nada. Né? Então ele já começa a processar a dor. Então, o que é o processar a dor? É sofrimento. Potencializa já. Não é, o sofrimento ele é opcional. Agora, se você pode optar por não sofrer. Como? Perdoando. Perdoa. E percebam a importância do perdão. O cara me mandou embora. Meu filho, seja feliz com a tua empresa, que você prospere bastante, eu vou procurar outro emprego, Deus te ajude, muito obrigado pelo tempo que eu tive aqui. Vida que segue. Olha que coisa linda. Meu filho, você não quer ficar comigo, minha filha? Não tem problema não, você se apaixonou por outra pessoa, vai com Deus. Eu vou procurar outro alguém, tal. Não, aquela desgraçada, ela pensa o quê? Quem ela pensa que ela acha que vai achar coisa melhor? Não é isso? E com a mulher é a mesma coisa. Aquele desgraçado, eu aguentei aqui no emprego, no dentro de casa. Mas tem amarração. Não é isso? Dá pra fazer amarração. Aí vai fazer a amarração do poste. A amarração do poste. Vai lá, pega o telefonezinho e liga lá. Pior que amarrar, viu, gente? Só que amarrar um zumbi do lado, né? Não é uma pessoa, é um zumbi que vai estar ali.
Daqui a pouco você volta lá e quero que desamarra. Tira esses nó. Tira esses nós, não dá mais não. Perdi a ficha. Perdi a ficha. Ok? Gente, eu saímos até do tema, né? Muito bem. Segundo princípio, gente. Tudo não, julgamento. É fácil não julgar? Não. A gente acredita que precisa julgar, não é isso? Você sabe por quê? Porque nós ainda somos judeus. Nós não somos cristãos. Os judeus, eles levaram a pecadora, jogaram nos pés de Jesus, dizendo assim: se ele diz que é mestre mesmo, ele vai ter que dar um veredito, ele vai ser obrigado a julgar a situação dela. Porque Moisés ensina que uma pessoa pega em adultério tem que ser apedrejada. Então eu quero ver ele mandar apedrejar. Ele não diz que é bonzinho, ele vai ter que executar a lei, porque ele disse também que é mestre. Então levaram lá para testar ele. Só que Jesus não julga. Não é da natureza dele. Ele não poderia julgar a moça. Sabe por que nós julgamos? Nós julgamos porque nós temos todo um conjunto de regras, de normas, estatutos, toda uma constituição pronta dentro da gente do que é certo e que é errado. Todo mundo aqui, cada um tem o seu. Então a gente parte do princípio que isso é certo e isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Ah, você fez isso, você fez certo. Ah, você fez errado. Eu sou o juiz, eu estou julgando o que é que você tem que fazer. Isso aqui você não pode porque é certo. Mas isso está dentro de mim. Está dentro de mim porque alguém me disse, meu pai me disse, a tradição da religião disse, a filosofia diz, o Estado diz, o pastor disse, a mãe disse, a escola disse, a mídia está dizendo. Alguém o tempo todo estão me dizendo para mim o que é certo e o que é errado. Então eu estou assimilando aquilo. Estou assimilando, né? O cérebro humano é uma coisa curiosa, viu, gente? O cérebro humano, ele... Vocês vão entender. Existem três coisas. Olha como o cérebro trabalha. Existe uma coisa chamada ideia. Existe uma coisa chamada crença. Ok? Existe uma coisa chamada convicção. São três coisas distintas. Mas uma surge em decorrência da outra. Vamos supor que tem um chão. As ideias são as raízes dessa árvore. O cérebro, ele trabalha da seguinte forma. O cérebro, ele faz associações. É curioso isso. Então, por exemplo, eu associo... Vamos supor, por que eu... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Um exemplo bem... Eu gosto de exemplo porque os exemplos ajudam vocês a entender a coisa de uma forma prática para a vida de vocês. Então vamos pensar numa coisa que a gente acredita aqui. Uma coisa que a gente tem plena convicção. Eu acredito, por exemplo... Não vou falar em futebol, nem em política. Você não consegue associar uma maçã à cor amarela, por exemplo. Uma maçã é vermelha, é verde. Não é esse tipo de associação. Eu quero, por exemplo, eu acredito, vamos falar em reencarnação. Ok? Ok. Então, existe aqui a ideia da reencarnação. Mas essa ideia, ela não está sozinha. Quando eu percebo que as pessoas têm que reencarnar, porque é uma forma delas evoluírem, já é uma forma de reforçar essa ideia. Aí a reencarnação explica que Deus não é injusto, porque Ele oferece às pessoas a oportunidade de, através do processo de reencarnação, se reajustarem com a própria consciência, tendo outras experiências. Isso é uma outra ideia. A reencarnação... Então todas essas ideias que eu vou tendo vão se juntando em torno
de uma coisa só. O cérebro vai fazendo essas associações. A reencarnação, ela ajuda a trabalhar no nosso desenvolvimento intelectual, porque a gente aprende uma coisa numa vida, aprende outra em outra, então isso aqui é a reencarnação, vai explicando tudo isso, não é isso? Então esse conjunto de ideias vão criar o quê? Vão criar uma Raiz. Não, raízes são as ideias. Vai criar uma crença. Ok? Você junta um monte de ideia, você já tem uma força suficiente para ter uma determinada crença. Essa crença é a crença. Bom, eu acredito na reencarnação agora. Se eu falasse uma coisa só, ninguém acreditaria. O cérebro não ia se contentar com uma informação só. Acredito na reencarnação porque eu já fui padre na encarnação passada. Você vê que eu tenho até cara de padre? Tô achando. Você entendeu? Não, mas eu tenho uma batina lá no meu guarda-roupa, eu te mostro. Mas não vou, isso não é suficiente para acreditar em encarnação. Mas eu nasci, a batina já tava lá. Aí já começa. Então quer dizer, você vai criando elementos que a pessoa vai fazendo associação e esse conjunto de ideias criam o quê? Uma crença. Então eu, pronto, acredito em reencarnação. Ok? Acredito em reencarnação. A hora que a crença na reencarnação começa a me trazer bem-estar, alívio, consolo, começa a ter o poder transformador dentro do meu ser, ela já não é mais uma crença, ela já é uma convicção, porque ela é algo que está dando frutos. Então os frutos dessa árvore são as nossas convicções. Nós estamos convictos da reencarnação porque a partir do momento que esse conjunto de ideias desenvolveram em mim essa crença, me ajudaram a ter a plena convicção de que a reencarnação existe. Então é assim que a mente trabalha, que o cérebro trabalha, que a gente pensa. Ok? Então você tem uma série de crenças dentro de vocês. Essas crenças de algum fruto deu. Também se transformaram em convicções. Todos nós somos convictos de uma série de coisas. Eu estou convicto de que o homem não pode ser careca. Eu vejo um homem careca e falo, não. Já começo a julgar aquele errado. O cara é feio. Porque na minha convicção, o cara tem que ser cabeludo. É uma convicção minha, não importa. Um conjunto de ideias me levou até essa crença me levou até essa convicção. Então, diante de uma pessoa que é careca, desculpa, deixa eu tentar ter um exemplo, você nem é tão careca assim. Se fosse o Fábio, talvez fosse mais. O Fábio é um amor de pessoa. Mas o Ítalo... Mas ele é careca. Ele é careca e é feio. Então, gente... Então, por que a gente parte desse princípio? Porque tem um conjunto de coisas que nos leva a emitir um julgamento. Então, para a gente fazer um julgamento é porque tem uma série de ideias que estruturaram crenças que se transformaram em convicções. Então, a gente age assim. Mas tudo isso, gente... como é que eu vou mudar isso? Eu tenho que mudar essas ideias das pessoas. Eu tenho que mudar essas ideias em mim. Eu tenho que fazer uma coisa chamada auto-inquirição. Fazer perguntas para mim mesmo. Eu tenho que tirar todo esse poder que eu dou à questão de certo e errado. A partir de agora, tudo é certo. Não existe errado. Isso é absolutamente libertador. Quando você tira o errado dessa equação e tudo fica certo, pronto, você é tolerante, você é compreensivo, você é amoroso, você é paciente. Todas as tuas virtudes eclodem. Só que elas não conseguem porque existe um programa aqui no nosso neocórtex, sabe, um programa racional, que é só nós humanos que temos isso. O esquilo, por exemplo, ele não tem o neocórtex, mas ele sabe que ele precisa guardar a noz dele para o inverno. Então ele sabe, ele não precisa pensar. Está na hora de a gente pensar menos e saber mais. Mas para saber mais, você tem que ter um contato íntimo com a tua natureza, com o teu sentir,
com aquilo que se expressa como verdade em você. E não isso que você constrói através de crenças, de ideias, de crenças, de convicções, de valores, de um monte de merda. Que tudo que a gente ouve, que toda a sociedade nos impõe. Nós deixamos de ser, isso é assunto do próprio princípio, mas nós perdemos totalmente o contato com a nossa natureza. Vivemos uma vida totalmente artificial. Artificial. Percebe a importância do yoga, a importância da meditação, a importância de olhar para dentro de si, a importância de você se desconectar um pouco das ideias e começar a sentir, de criar mais intimidade com o seu interior, a importância de respirar profundamente, de sentir a tua própria energia, de abençoar o universo, de não brigar com o mundo, de não brigar com as coisas. Isso é maravilhoso, gente. São trabalhos que a gente tem que buscar, viu? Caramba, tá demais isso aqui. O monge e o gato. Quem já ouviu essa historinha, esse Koan? Já contei para algumas vezes aqui. Conhece a história do monge e do gato? Não? Tinha 2 mosteiros, um ao lado do outro, assim, né? E um grão-mestre que cuidava desses 2 mosteiros. Eram 2 turmas distintas. E vivia um gatinho para lá e para cá. Brincava com as pessoas de um mosteiro, com os internos daquele mosteiro, com os monges daquele mosteiro. Depois ia para o outro, ficava com os monges do outro. E um dia o grão-mestre saiu em viagem e deixou o outro mestre coordenando tudo. E esse outro mestre ficou no comando desses 2 mosteiros e tal. E um belo dia, uma briga no refeitório. Não, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. E pegava o gatinho aqui. Não, ele fica mais com a gente. Não, ele é meu. E puxava o gatinho e tal. E aí chamaram um mestre que ficou no lugar do grão-mestre para resolver essa contenda, né? Ele teria que emitir um julgamento de quem era o gato. Quem merecia ficar com o gato? Se era um grupo de monges de um determinado lugar ou outro grupo de monges. Aí ele pegou o gato na mão assim, pegou um cutelo daqueles do açougue, né? E colocou assim em cima do gato e falou: eu quero que